quando o filme não é bom ou ele não dá certo, a gente logo parte aí pra achar o culpado desse problema. Bom, geralmente ele acaba sendo o diretor ou, de repente, algum dos atores, talvez até o roteirista. Mas você sabe por que filmes como Liga da Justiça, Dragon Ball Evolution e Alien 3 não deram certo? Foi por causa de interferência do estúdio, galera. Hoje eu vou te mostrar alguns exemplos de quando isso acontece. Ei nerd, beleza? Eu sou o Brano. E galera, quando um filme ele vai ser feito, você tem o diretor, né, os roteiristas, ou seja, a galera da parte assim, criativa da coisa, sabe? E também tem os executivos, tanto da produção quanto do estúdio. E é claro que esses caras ele acabam dando palpite no filme. Afinal de contas, a grana vem dali, né? Então são esses caras aí que estão realmente bancando a brincadeira dos outros. Isso é normal, é do jogo. Mas às vezes o estúdio ele acaba interferindo demais em um filme e o que rola é um verdadeiro desastre, tá? E na maioria das vezes. Bom, tipo nessas aqui. Blade Runner. Hoje em dia Blade Runner é considerado um clássico, mas quem viu o filme lá de 1982 no cinema, ele não tem assim uma primeira impressão tão boa, sabe? Aqui o estúdio ele resolveu perder a linha. Sério, ele perdeu a linha de vez, ele cortou cena, mudou o final e ainda colocou uma narração no filme que não faz o menor sentido. Até o Harrison Ford, que é o ator principal desse filme, ficou pé da vida com essa narração. O resultado foi que a galera ia ver o filme e não entendia nada, simplesmente nada. Todo mundo saía bravo do cinema até que, finalmente, em 2007, saiu a versão do diretor do Ridley Scott. Aí sim a coisa mudou de figura completamente. O filme ganhou outra cara, sério, tá bem melhor. E hoje sim o filme ele é reconhecido. Foi praticamente esse filme que inventou essa coisa aí do corte do diretor. Você já viu o Snyder Cut? Enfim. Alien 3. O primeiro Alien foi um grande sucesso e a sequência também, Aliens também foi muito bem recebida. Então é claro que o estúdio responsável correu para fazer um terceiro filme, que é o Alien 3. Bom, o terceiro filme é o... Enfim, mas é aí que a coisa ela meio que se descontrolou totalmente, porque tinha que ser do jeito que eles queriam. A produção desse filme ela foi tão caótica que tem um documentário chamado de Wreckage and Rage, feito só sobre isso. E a Fox até tentou tirar do ar, mas ela não conseguiu, não deu certo. Nesse documentário a gente descobre que sacanearam demais aí o diretor, que é o David Fincher, né, cortando várias cenas que não precisavam ser cortadas. Elas deviam fazer parte do filme, pra ficar melhor. Trancando ele do lado de fora completamente da ilha de edição, onde fazem os cortes de cenas, né? E mais um monte de sacanagem aí desse tipo. E anos depois saiu uma versão aí do filme com 40 minutos a mais, galera. Você tem noção do que é 40 minutos? Pra um filme? Porra! 40 minutos, né? Esses 40 minutos tinham ficado de fora e eles botavam de volta. Melhorou um pouco, mas ainda não resolveu. Solo. Uma história. Star Wars. Todo mundo critica aí o último Star Wars, que foi o episódio 9, mas tem outro filme daí da saga que também desanima muito. E olha que tinha tudo pra ser bom, tá bom, galera? Que é o Solo, que é uma história de Star Wars aí. E como é um prequel do Han Solo, é claro que não tinha como trazer o Harrison Ford. Então, além do elenco não ajudar muito, o filme também é bem sem graça, sabe? Ele é meio sem sal. Não chega a ser horrível, mas não empolga, sabe? E nem parece Star Wars às vezes. Só que aí, galera, aí a gente pode culpar a Disney por boa parte dos problemas. Isso porque o filme ele ia ser dirigido pelo Phil Lord e pelo Christopher Miller, que são os mesmos diretores de Uma Aventura Lego, que é muito bom o filme, afinal de contas, pelo menos na minha opinião. Mas esses diretores, eles iam dar uma pegada mais de comédia pro filme, sabe? Eles queriam que os atores improvisassem no set, o que faz muito sentido no filme do Han Solo. Mas a Disney, ela não quis isso. No final das contas, os diretores saíram depois de 4 meses de trabalho, contrataram outro cara pra terminar e é claro que não deu certo. Adivinhou? Exatamente, não tinha como. Interromperam o trabalho no meio do filme. O último mestre do ar. Gostaram da minha voz, galera? Eu vou tentar dar um pouco mais de tchan pra esses títulos aqui que eu vou botar na tela. Mas vamos lá. Tchan! A série Avatar, a Lenda de Aang é lembrada aí talvez como uma das melhores animações de todos os tempos. Agora, galera, o filme O Último Mestre do Ar é considerado uma das piores adaptações já feitas no cinema. E por muito tempo, todo mundo culpou o diretor, né, pelas várias escolhas erradas nesse filme. Mas hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Um funcionário da equipe revelou que a Paramount, o estúdio do filme, não deixou o Shyamalan trabalhar direito. Né, cortou várias cenas, mandou mudar várias coisas, forçou o filme para ser lançado em 3D, que era moda na época, sabe? E mexeram até no elenco, colocando aí uma atriz para fazer a Katara, que não tinha nada a ver com a personagem, mas era parente aí de algum dos manda-chuvas, então já viu, né? Bom, o resultado deu muito errado. Liga da Justiça.
Gostaram da minha voz? Liga da Justiça, galera, é um caso um pouco mais complicado, porque a saída do Zack Snyder do projeto não foi por causa do estúdio. Ele teve problemas pessoais e por causa disso ele teve que abandonar o filme. Só que a partir daí, galera, a Warner ela ferrou com tudo o que ele já tinha feito. Eles trouxeram o Joss Whedon e até aí tudo bem. Só que junto com o Whedon vieram coisas que não tinham nada a ver. O filme ele ficou parecendo uma colcha assim de retalhos, literalmente. A história ela ficou ruim e é claro que a bilheteria foi um fracasso total. E pra piorar a situação, galera, anos depois surgiram algumas denúncias do ator do Cyborg, né? De que rolava racismo e mais um monte de coisas nos bastidores, por conta de alguns produtores e do próprio Whedon, o diretor escolhido pela Warner. Muita gente duvidava, mas depois que saiu o Snyder Cut da Liga da Justiça, com um resultado aí mais próximo da ideia original do Snyder, por mais que não seja nada muito superior, a real é que é bem melhor do que o filme que saiu no cinema. Você concorda? Dragon Ball Evolution. E é claro que não poderia faltar essa verdadeira atrocidade cometida no cinema, que atende pelo nome de Dragon Ball Evolution. Se você já viu esse filme, cara, me desculpa. Não, mentira. Você já sabe do que eu tô falando. E o hate pra cima desse filme chegou a um ponto que o roteirista, o Ben Ramsey, ele chegou a pedir desculpas. Mas adivinha só, galera, não foi culpa dele. Adivinhou essa? Pois é, esse vídeo é sobre isso. O roteiro dele original surgiu na internet e a ideia era bem menos ruim do que o filme original. Ela começava com o Goku criança e tinha meio que uma outra pegada. Só que aí veio a Fox, né, a dona da grana, que manda em tudo, né, e mandou aumentar a idade do Goku, mandou também dar prioridade pros personagens humanos. Provavelmente por causa do orçamento, né, e mudar também a época da história, sabe, trazer ela pro mundo mais moderno, porque senão o público poderia ficar confuso. Agora me explica essa, como eles acham que o público vai ficar confuso se quem vai assistir vai ser os fãs de Dragon Ball? Como se os fãs de Dragon Ball não conhecessem o Dragon Ball. Nesse filme tudo que podia dar errado, deu errado e pior, tá? É horrível. Não tem nada a ver com a obra do nosso tio querido, o Akira Toriyama. E essa aí vai pra conta do estúdio com toda certeza. A Ascensão Skywalker. Sei lá, tô tentando fazer as vozes diferentes, galera, me poupa aí. Tá bom. A gente não pode terminar essa lista sem esse filme. O filme mais polêmico dos últimos anos, que é o desfecho aí de uma saga de décadas, e que acabou caindo igual uma bomba aí pros fãs de Star Wars. O episódio 9, A Ascensão Skywalker. A trilogia nova inteira é meio que complicada nesse sentido, porque ela é uma iniciativa da Disney depois de comprar a franquia Star Wars, e ela até começou bem, pra falar a verdade, com o Despertar da Força, né, e o J.J. Abrams na direção. O segundo filme já vira tudo completamente, e o terceiro estava encaminhado pra fechar a saga já aí, né, já ia fechar. Só que aí que aconteceu várias coisas. Primeiro que morreu, ainda durante a produção, a Carrie Fisher, que é a princesa Leia, e até onde se sabe, ela era muito importante nesse final. Então daí já complicou tudo. Só que a Disney, ela também fez uma salada, né, meio que mandou reescrever roteiros, trocou 2 vezes de diretor, e no final a bomba ainda acabou caindo de novo aí nas mãos do J.J. Abrams, né. Ele tinha que meio que consertar o estrago já feito até ali. E obviamente, né, galera, é claro que não deu. O filme ele tem várias decisões meio que equivocadas, ou até questionadas aí por todo mundo. E se você tá pensando no Palpatine ou no Kylo Ren, é exatamente isso. A Disney ela simplesmente não sabe o que fazer. Que essa merda aí, pô. Mas agora eu quero saber da sua opinião. Tem mais algum exemplo aí de filme que foi totalmente estragado por causa de interferência do estúdio? Ou nem precisa ser do estúdio? De repente foi interferido por alguma outra coisa que estragou completamente o filme? Diz aí pra gente, conta aqui nos comentários que eu vou estar lendo as respostas de vocês. E claro, galera, se possível, né, deixa esse likezinho pra gente que já ajuda. Quando você dá o like, o que acontece? O YouTube ele pega o meu vídeo, caraca, pô, se essa pessoa que ela deu like, esse vídeo deve ser bom. Então ele já pega e tal, taca pra várias pessoas e o meu vídeo ele dá bom. E claro, já clica nessa bola aqui que você vai se inscrever. E é de graça, né, galera? Eu sempre falo pra você. Se você tá vendo meus vídeos e não clicou nessa bola ainda, cara, clica nessa bola. E também já clica no sininho ali que você não vai perder o meu próximo vídeo. Um beijo e fui.